empreendedor brasileiro. Edvan, olha Oi. só, a redação do Enem é a única prova ali do exame em que a nota diz respeito àquela participante, né? De forma um pouco mais Não é particular. Isso não, não é isso Não? não. A prova do Enem é o que faz todo mundo tremer. A Também. Ave Maria. Eu quando fiz Ó. o vestibular, foi o primeiro ano de redação. Sim. Meu. Foi. Ei. As pernas tremiam As pernas mais que vara tremiam. verde, viu? Imagine, né? Porque você entra num campo que você não conhece, né? Você não sabe Isso. qual é o tema que vai ser tratado, se você domina o Exatamente, tema, é. se você, né, tem que encontrar as palavras, pelo amor de Deus. É, mas- Então, até hoje faz tremer aí, Faz, né? faz. Quem enfrenta a Faz famosa mesmo. redação. Pois é, e o peso, como o Edvan Martins está colocando aqui, né, é um peso grande mesmo para sua nota, né, para a grande média final ali que você obtém no Enem. E aí ela serve para avaliar capacidades, né, do aluno, que não ficam óbvias, por exemplo, em questões ali de múltipla escolha, né, que você faz ali só uma escolha, enfim. E aí quem encara a redação como a parte mais difícil de qualquer processo seletivo precisa se preparar com certeza absoluta ao máximo. E uma das vantagens de caprichar ali na hora, né, da redação é que ela pode render pontuação acima das provas objetivas, aumentando a média geral. E além disso, a nota da redação é o primeiro critério, gente, de desempate em processos seletivos que usam a pontuação do Enem, como o SISU, o ProUni e FIES. E aí, pensando em tudo isso, a gente vai conversar com quem colocou ali a mão na massa, Edvan Martins. Sim. Que eu não sei se tremeu nas bases, acho que não, viu? Tava tão preparado que eu acho que não. Vem com essa conversa que todo mundo treme. Conseguiu uma das maiores notas aqui, né, do estado. E claro, né, quem orientou toda essa preparação, a gente também vai conversar aqui, que faz parte também, né? É um trabalho em conjunto, Edvan, Sim. não é? Pois é, e a gente quer dar um bom dia especial aqui pro Vitor e pra professora Roberta, que já estão conosco aqui no nosso programa, pra gente conversar aí sobre essa questão da nota, né, da redação do Enem. A Roberta Matos, que é professora de linguagens, coordenadora de área e professora de produção textual lá do Colégio SEI, da Romualdo Galvão, da Roberto Freire também. E o Vitor é a pessoa que foi lá botar a mão na massa, o Vitor Ramos, aluno também do Colégio SEI Romualdo, que alcançou, gente, a nota 960 na redação. Pelo amor Foi de também Deus. monitor das oficinas de produção textual durante aí a fase escolar. É um danado. Acaba deu com força, né? É um danado. Gente, muito bom dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, professora Roberta. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Bom dia! Bom dia. Vocês conseguem me ouvir? Sim, Tô ouvindo, sim, ó. maravilhosamente, Vitor. Primeira pergunta, se você Ok. tremeu quando foi fazer essa Tremeu redação? na Cara, base, treme ou não Vitor? É... como tremi. Eu fui, na verdade, assim, eu fui pensando no Enem como todos os simulados que eu tinha feito antes. Então, assim, na minha cabeça tinha muita gente nervosa, meus amigos, e a gente só pensou assim, é só mais um simulado de toda semana que a gente faz, só mais um simulado. E aí a gente estava nessa mentalidade e assim, eu fiz a prova pensando assim, nossa, isso é muito um simulado que eu estava fazendo. E aí chegava umas horas assim, nossa, eu tô fazendo o Enem mesmo, né? Batia, que realmente era a prova. Mas eu fui mais tranquilo. Quando eu percebi que era a prova, eu fiquei um pouquinho mais nervoso, mas deu tudo certo. Depois, aos poucos, vai tranquilizando, Edvan. Sobre essa questão da atenção, quero perguntar à professora Roberta Matos. A conversa durante a preparação dos alunos é muito importante, né? Porque realmente a atenção é o futuro de todo mundo, e a redação você se depara com uma interrogação muito grande, com uma coisa desconhecida. Então, a escola prepara assim um pouco sobre a temática, sobre a atenção, a questão psicológica. É por aí? Sim. Primeiro eu queria saber se vocês estão me ouvindo bem, Sim, professora. Sim. porque Vitor eu ouvi bem baixinho, mas se vocês estão me ouvindo bem, queria começar falando que é um prazer. Bom dia a todos. Falar desse aluno que está aí, que é Vitor, que foi o monitor, meu monitor. Ele sabe o caminho, tanto é que ele traçou o caminho e chegou lá. Então é isso, a gente entende que preparar para uma redação está dentro dessa preparação a questão emocional, porque é a única parte realmente da prova que você chega sem saber o que vai ser apresentado.
é um tema surpresa. Mas para isso a gente desenvolve as estratégias, né, Vitor? De trabalhar pelos eixos temáticos. Então, assim, quando a gente fala desse tema que chegou sobre os povos tradicionais, isso está dentro de um eixo temático que é trabalhado na escola. Então, o nosso aluno, ele é preparado para chegar lá e escrever sobre qualquer tema. E isso já deixa tranquilo, a gente fala muito. O que a gente quer é que vocês cheguem tranquilos, porque essa questão emocional, ela pode, inclusive, gerar um branco, fazer com que, né, o aluno ou a aluna que se preparou tanto, mas se chega lá e fica aflito, desestabilizado por um tema que é uma surpresa, ele pode não conseguir fazer o que se preparou um ano inteiro para fazer. Por isso que o tempo inteiro, muito boa pergunta, porque o preparo emocional, ele vai em concomitância com o preparo sobre repertórios, sobre os temas, as práticas a gente faz pensando na gestão do tempo, pensando no impacto de um tema surpresa, e aí a gente prepara todo esse ano para chegar a esse resultado maravilhoso aí desse aluno, que foi um aluno excelente chamada de vocês, escolha, porque é um aluno exemplar. É um aluno que ele fez o que tinha que ser feito, é um aluno leitor, é um aluno que tem um conhecimento de mundo ampliado, crítico, senso crítico. Então, a redação, ela exige que tenha-se essas habilidades e essas competências. E trabalhou lado a lado com a escola, sendo monitor, auxiliando os colegas, ouvindo as orientações. Então, parabenizo ao aluno e é isso. É nesse caminho que a gente prepara. E a gente quer saber também como é que o Vitor se sentiu, né, Edivan? Quando viu ali aquela nota, Vitor, se surpreendeu ou já estava se sentindo preparado com relação a isso? Pois é, eu estava esperando ser no outro dia, mas aí chegou mais cedo, umas 11 e pouco, Isso. E aí eu vi a nota, né, eu não consegui me segurar, eu fui ver a nota logo e não foi surpresa, porque ao longo do ano eu vinha fazendo, eu tentava, né, pelo menos uma redação por semana, e eu ia para o atendimento, que era uma extra, nas segundas-feiras, à tarde eu ia só para fazer redação ou corrigir uma redação que eu já tinha feito com Roberta. Sim. Eu fazia na plataforma e chegou um nível que minha plataforma estava só 960, tipo, todas as redações eram 960, 900, ou 920, ou, sabe? Algumas reescritas com 1000. Então, quando chegou, eu já esperava, assim, que seria 960. Se fosse uma surpresa, se fosse mais, ou menos. Mas eu esperava 960 já. Eu não tinha dúvida que seria isso, porque foi o que foi o meu ano inteiro, assim, foi, né? A preparação foi muito bem feita, Edivan Martins, que ele, quando chegou lá, se centrou, pôde, né, derramar ali o conhecimento todo dele na redação e, claro, obter essa nota aí maravilhosa. Né? Você que vai fazer o Enem e pegar, assim, esse, não vou dizer monstro não, né? Mas esse negócio assim que, às vezes, amedronta a gente, que é a redação e tal, escuta aí as dicas de Vitor. Eu vou perguntar aqui umas dicas a ele. Já vi aqui que uma das dicas foi fazer várias. Isso, praticar, treinar né, muito, uhum. né? Treinar muito, ficar ali debatendo com a professora Roberta, sempre ali conversando, vendo temas, aqueles temas mais amplos, os temas mais específicos, né? Temas mais difíceis e tal, como desenvolver. Então, além da tranquilidade que o aluno deve ter, né? Controlar essa tensão psicológica que você tem, que é normal, qual é a dica, você que foi aí um dos campeões de redação, que você passa para as pessoas? Ler muito, treinar muito? Qual o formato aí da redação, da cabeça, do pescoço para a cintura e depois para os pés, que é a conclusão da redação? Qual é a dica ouro que você dá aí para quem vai enfrentar aí uma redação? Eu acho que entender como a estrutura da redação é muito importante. Você entender o que o seu corretor está querendo de você, quais são
os truques que você tem que utilizar, como é que você transiciona para um repertório e uma análise desse repertório para o cenário nacional, ter esse conhecimento sobre a estrutura, porque é muito importante. Se você não conhecer, né, vai ficar Não muito pode perdido. começar a redação de E cabeça também, para baixo, né, pela conclusão, né, Vitor? exatamente. E também leitura. Vou ser sincero, ano 2021 eu não lia bastante. 2022, eu tenho até aqui, mas se eu pudesse mostrar, foi o primeiro livro que Roberta indicou e eu li do começo ao fim. E assim, Qual foi o livro, Vitor? chega. Pode. Esse aqui. Pode mostrar, Pode. pode mostrar. 21 lições. Não tô vendo, não. Esse Olha aqui. Pois é, e dizer que esse livro mudou minha vida parece até um exagero, mas realmente abriu minha cabeça para várias coisas, para várias questões que eu nem imaginava que pessoas passavam. Então, assim, realmente foi transformador a leitura. E eu encheu minha estante. Eu comecei a comprar vários livros, eu lia muito. Eu participava muito de aulas extras que eram na escola, né, de humanas, de discussão. Então, eu participava muito dessa questão de conhecer mais, ter maior conhecimento, leitura de mundo, mais crítica. Foi isso que me ajudou bastante. Eu acho que a leitura, né? Porque a leitura aumenta muito seu vocabulário, né? Você dá um conhecimento, abre a visão para você entender o mundo, entender a conjuntura, seja política, seja social, seja econômica, porque pode cair de tudo, né? O tema pode ser específico, pode ser vasto. E você falou aí do truque. Tem uns truques, professora Roberta? Tem uns truquezinhos aí na redação? As Que truque dicas. é esse? A gente está falando de 30 linhas, né? Então, você não tem a liberdade de chegar lá e escrever tudo o que você quer, tudo o que você acha. Então, primeiro eu queria chamar a atenção, sim, para a necessidade de uma prática exaustiva da produção do texto. Tem que praticar, tem que olhar o feedback do professor, olhar ali na correção o que está errando, o que está faltando. E essa questão dos truques, né, que a gente fala, a gente chama de estratégias. São estratégias para você ler um livro como esse, desse historiador, que é o Yuval Noah Harari, que são 21 lições para o século XXI. Então, ele vai passear por todos os temas possíveis. Ele vai passear pela questão do meio ambiente, pela questão da desigualdade social, da inclusão, da tecnologia. Então, você acaba, e a gente prepara o nosso aluno para que ele possa, a partir de repertórios como esse que a gente apresenta, que ele traz, que ele possa extrair dali alusões que ele vai colocar dentro da redação para sustentar a argumentação deles. Então, a gente sugere desde fazer um caderno de repertório sociocultural, ler um livro anotando, tira dali daquele livro alguma alusão, uma citação, e escreve, porque aquilo pode servir de referência para sustentar a sua argumentação. Enriquece, né, a redação. Então, quando ele diz os truques, com certeza. Então, você citar, de acordo com Yuval Noah Harari, na obra 21 lições do século XXI, você citar autores como Ailton Krenak, que é um filósofo indígena, que fala sobre essa questão dos povos tradicionais, isso enriquece a redação. Então, nosso trabalho também é pautado para apresentar repertório e ensinar a esse aluno, a esse redator, como é que ele vai colocar esse repertório para sustentar a argumentação. Então, tem repertórios que servem para muitos temas, para os eixos temáticos, ninguém precisa ficar desesperado, tendo que ir atrás de tudo, mas a gente acredita num trabalho pautado na leitura, na reflexão, na criticidade, que aquele aluno entenda o que ele está escrevendo. Ele coloca aquele repertório que ele compreende. E Vitor é um exemplo disso. Pois é, e aí, Edivan Martins, para a gente finalizar aqui e agradecer a professora Roberta Matos e agradecer o Vitor Ramos também, é claro que a gente tem a curiosidade agora de saber para que o Vitor vai, disponibilizar as notas dele. O Vitor vai ser o quê, digamos assim, né? Vai para direito, Vitor? Vai fazer o quê? Qual a faculdade, Vitor, que você vai aí agora disponibilizar as suas notas? Vou aplicar para direito na UFRN. E é isso. Minha família já também, meus pais já são de direito, tenho
tios também. Então, essa familiaridade, né, também, assim, eles ajudam também a entender melhor. Isso, sem dúvida. Portanto, vai ter um companheiro advogado, Edivan Martins. É. Em Com alguns certeza anos. você leu Graciliano Ramos, né, Vitor Ramos? Sim. Vitor, olha... Eu ia falar sobre o tempo, mas não vai mais dar tempo. É, Né? Que um grande pois é. adversário da redação é você controlar O tempo. né? Você ir ali e tal. Muitas vezes você faz aquele rascunho e termina não dando tempo de você passar a limpo, como diz, né? E termina você entrando aí no nervosismo e se prejudicando. Exatamente. Bom, a gente quer agradecer. Muito bom. Vitor, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui no nosso programa. Parabéns, que você possa daqui a alguns anos já estar aí no mercado como advogado, viu? Muito, muito legal ver aqui a sua dedicação, né, à linguagem, a essa questão aí da própria redação, né, que você se dedicou durante esse ano aí, para que obtesse essa nota aí maravilhosa. E professora Roberta, muito obrigada, viu, pelas suas dicas, pelas suas informações, e que o Colégio SEI possa continuar aí trazendo à tona essas maravilhas desses alunos maravilhosos, Com né? certeza. A gente que agradece, eu agradeço. De fato, estamos muito felizes com nossos resultados. Temos aí, assim, notas 900 mais, que a gente sabe que é 1% das notas gerais aí dos candidatos. Então, a gente está muito feliz com os resultados, muito feliz com o Vitor. E obrigada também aí pelo convite. Muito obrigada. Maravilha tê-los conosco. Que coisa boa, né, Edivan Martins? A gente falar né, do pessoal que gosta de estudar, que gosta de ler, que...